Se você olha as crônicas de Ted Gunderson, meu irmão, ele descobriu tudo da parada. De qual parada? Por exemplo, que o Mohammed Atta, que foi um dos caras que supostamente jogaram um avião, foi treinado numa base aérea americana. O quê? É, pô. Tem falar das milhares de pessoas de alto escalão que não foram trabalhar nesse dia. Inclusive o atual secretário de comércio, Howard Lutnick. Que tinha uma espécie de protótipo do WhatsApp naquela época. E o pessoal recebeu, mais de 100 pessoas receberam aviso nesse aplicativo falando pra não ir porque ia acontecer algum problema e não foram. Eu consigo fazer você ter resultados rápidos no YouTube em poucas semanas ou até poucos dias, mesmo que você não saiba como começar. A única coisa que você precisa fazer é seguir o método revolucionário que eu desenvolvi para criar canais de sucesso no YouTube em 2 dias ou menos sem aparecer. Automatizar o teu canal no YouTube, transformar o YouTube numa linha de esteira, um vídeo atrás do outro, criação de vídeo praticamente sozinho. Você quer saber como fazer isso? Basta você clicar no botão aí embaixo. Mas eu lembro. Por que a gente tá falando sobre isso? Porque você falou, eu acho que esse negócio de 11 de setembro é conspiração, não tem fundamento. Se você olha as crônicas de Ted Gunderson, meu irmão, ele descobriu tudo da parada. De qual parada? Por exemplo, que o Mohammed Atta, que foi um dos caras que supostamente jogaram um avião, foi treinado numa base aérea americana. O quê? É, pô, que ele foi treinado pelos americanos. Ele não fez as aulas de pilotagem, só queria saber como... só como levantar não queria aterrissar, né? Ele falou, não, a aula de aterrissar não precisa não precisa, cara. Que eu só quero decolar, né? Ele foi treinado pela FBI, cara, numa base aérea americana. Assim como o Ted Gunderson descobriu que o atentado nas Torres Gêmeas de 1993, que acho que quase ninguém sabe. Aquele do caminhão no subsolo? Caminhão no estacionamento subsolo, que o objetivo era derrubar uma coluna central, fazer a torre 1 cair em cima da torre 2, né? Ou a torre sul. O que aconteceu com isso? Conseguiram descobrir antes? Qual foi a história? Não, explodiu, pô. Chegou a explodir? Explodiu. Mas não teve nenhum dano sério? Teve danos estruturais terríveis. Sério? Só que o prédio aguentou. Miraculosamente. E do avião não aguentou. Então, aí já aí é outro departamento, cara. Se você pega o pessoal analisando os metais retorcidos, né? Algumas filmagens que você vê as janelinhas pum, 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 explodindo. Alguns especialistas em demolição já analisaram e falaram que parecia ser um caso de demolição. Um dos arquitetos originais... vários explosivos espalhados pelos andares. E aí levou o prédio a sucumbir, né? Um dos arquitetos, um senhorzinho já, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, ele falou que quando ele projetou as Torres Gêmeas, sem falar na Torre 7, que a gente fala depois, né? Mas as Torres Gêmeas, ele falou que ele já deixou ela preparada para demolição. Não com as bombas, mas com os espaços para você inserir as bombas. Por quê? Porque ele disse que naquela época, muitos prédios em Las Vegas estavam sendo construídos e depois demolidos, construídos e demolidos. Então, como estava meio que na moda isso, daqui a 15, 20 anos a gente pode querer construir outra coisa. Então ele disse que já tinha deixado essa preparação. E aí naquela época também, a gente não pode esquecer que o presidente era o George Bush filho, né? O Bushinho. O irmão dele, o Jeb Bush, que era governador da Flórida, ele tem um outro irmão, que eu esqueci o nome, cara. Esse outro irmão dele era dono de uma empresa de segurança que fazia a manutenção do prédio das Torres Gêmeas, né? E eles fizeram uma manutenção gigante no prédio na semana antes. Aí os caras já botaram as bombas, né? Usariam essa manutenção para... Tem falar das milhares de pessoas de alto escalão que não foram trabalhar nesse dia. Inclusive o atual secretário de comércio, Howard Lutnick. Que tinha o escritório da Cantor Fitzgerald lá, perdeu o próprio irmão, mais 600 funcionários. Então esse negócio de... O que teve de gente que se atrasou... Na verdade, Vilela, se você mergulha mais nisso, tinha uma espécie de protótipo do WhatsApp naquela época. E o pessoal recebeu, mais de 100 pessoas receberam aviso nesse aplicativo falando para não ir porque ia acontecer algum problema e não foram. Então isso esse problema. Ou outro tipo, né? Não falaram exatamente qual que era, falaram que era por causa de risco. Então isso é documentado. Eu só não tenho aqui de cabeça, eu não me lembro o nome do aplicativo, mas tem matérias em jornais de grande circulação sobre isso. Então aquela história é muito estranha. Não, e os alvos, sem né? falar, se pegar Pentágono... o documentário Fahrenheit 9/11 já é do Michael Moore, ajuda muito. Do Pentágono, que falam que aquilo não é um avião, né? Que pelo tipo de... Parecia um míssil, né? E tinha um que ia pra Casa Branca, não era? Uma história essa? Esse foi derrubado. Esse foi derrubado com todo mundo, os caças derrubaram. Exato. Então foi meio triste, né? E a Torre 7... Você vê, cai a primeira torre, cai a segunda torre, depois de 1h30,
A torre 7 que não foi atingida em nada, cai só.